Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Confiante na proteção de Deus, vamos dar início à 37ª reunião extraordinária do período regido pelas portarias 12, 13, 14, 17, 20, 21, 23 e 26 de 2020. Em 28 de 9 de 2020, eu solicito ao secretário que faça a chamada. Boa tarde a todos. Ana Maria Ferreira Proença. Presente. André Pessata Nascimento. Presente. Antônio Carlos Pracatá de Souza. Presente. Carlos Alberto Montanha da Silva. Presente. Carlos Alberto de Oliveira Souza. Presente. Francisco Pinto da Rocha Neto. Presente. Hermano Luiz dos Santos. Presente. José Gonçalves Osório Filho. José Rubens Tavares. Presente. Juscelino da Silva Machado. Presente. Leonardo Nascimento Moreira. Presente. Raimunda da Conceição Gomes. Presente. Sérgio Antônio de Moura. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e convido a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata sucinta da 36ª reunião extraordinária do período regido pelas portarias 12/2020, 13/2020, 14/2020, 17/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020 e 26/2020. Em 21 de 9 de 2020, convocado para 17h30. Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 17h32, na Sala Presidente João Marinho, plenário da Câmara Municipal de Ponte Nova, realizou-se a 36ª reunião extraordinária do período regido pelas portarias 12/2020, 13/2020, 14/2020, 17/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020 e 26/2020. Sob a presidência da vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Feita a chamada, foram constatadas as presenças dos seguintes vereadores: Ana Maria Ferreira Proença, André Pessata Nascimento, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Carlos Alberto Montanha da Silva, Carlos Alberto de Oliveira Souza, Francisco Pinto da Rocha Neto, Hermano Luiz dos Santos, José Gonçalves Osório Filho, José Rubens Tavares, Juscelino da Silva Machado, Leonardo Nascimento Moreira, Raimunda da Conceição Gomes e Sérgio Antônio de Moura. Havendo número legal, a presidente deu início à reunião e convidou a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Passou-se a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os presentes. Realizou-se também leitura das correspondências recebidas das indicações apresentadas pelos seguintes vereadores: Sérgio Antônio de Moura, Hermano Luiz dos Santos, Leonardo Nascimento Moreira, Carlos Alberto Montanha da Silva, José Gonçalves Osório Filho, Francisco Pinto da Rocha Neto, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Raimunda da Conceição Gomes e Ana Maria Ferreira Proença. Nas matérias legislativas, realizou-se leitura do projeto de lei número 3.788/2020, que autoriza o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio de leitos clínicos Covid-19, despesas financeiras, mediante convênio pelo município de Ponte Nova, a Fundação Filantrópica Beneficente de Saúde Arnaldo Gavaza Filho e da outras providências. Esse projeto foi encaminhado às comissões de Finanças da Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais
e de orçamento e tomada de contas. A presidente, após a aprovação do plenário, realizou também leitura do projeto de lei número 3.789/2020, que autoriza o município de Ponte Nova a firmar convênio com a Irmandade do Hospital Nossa Senhora das Dores para o repasse de recursos financeiros, visando o custeio de leitos clínicos, Covid-19, despesas administrativas e da outras providências. Esse projeto foi encaminhado às comissões de Finanças e Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomada de Contas. Passou-se a leitura do projeto de lei de número 22/2020, de autoria do vereador Carlos Alberto Montanha da Silva, que institui a Semana Municipal do Ciclismo e dá outras providências. Esse projeto foi encaminhado às comissões de Finanças e Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomada de Contas. Realizou-se leitura do parecer conjunto das comissões de Finanças e Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais, ao projeto de lei número 21/2020, que denomina de rua Cláudio Martins Marques, a via de acesso 4, ao loteamento do Distrito Industrial da Granja Santa Maria, conforme o levantamento planimétrico da área. Por fim, realizou-se leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais às contas do município de Ponte Nova, no exercício de 2018. O parecer foi encaminhado à Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas, passando as matérias da ordem do dia, realizou discussão e votação das indicações protocoladas sobre o número 584/2020, dos vereadores Hermano Luiz dos Santos e Sérgio Antônio de Moura, solicitando ao Executivo informações sobre as obras realizadas no bairro Vila Oliveira. Em discussão, manifestaram-se os vereadores Hermano Luiz dos Santos e Juscelino da Silva Machado. Em votação, foi aprovado por todos os presentes, com a ausência do vereador Antônio Castro Pracatá de Souza. Indicação de número 586/2020, dos vereadores Ana Maria Ferreira Proença, José Gonçalves Osório Filho, solicitando ao Executivo informações sobre as obras de calçamentos iniciadas no bairro Vale Suíço e em pontos críticos de estradas rurais. Em discussão, manifestaram-se os vereadores José Gonçalves Osório Filho, Ana Maria Ferreira Proença, André Pessata Nascimento e Carlos Alberto Montanha da Silva. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 587/2020, dos vereadores Ana Maria Ferreira Proença, José Gonçalves Osório Filho e Juscelino da Silva Machado, solicitando ao Executivo informações sobre as obras de ampliação da galeria de águas pluviais no bairro Central. Em discussão, manifestaram-se os vereadores José Gonçalves Osório Filho, Juscelino da Silva Machado, Ana Maria Ferreira Proença, Leonardo Nascimento Moreira, Raimundo da Conceição Gomes, André Pessata Nascimento, José Rubens Tavares e Antônio Carlos Pracatá de Souza. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 590/2020, do vereador Leonardo Nascimento Moreira, solicitando ao Executivo informações sobre o contrato para a exploração de estacionamento rotativo. Em discussão, manifestaram-se os vereadores Leonardo Nascimento Moreira, Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva, José Gonçalves Osório Filho, José Rubens Tavares, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Hermano Luiz dos Santos e Ana Maria Ferreira Proença. Em votação, teve 6 votos contrários dos vereadores Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Roberto de Oliveira Souza, José Gonçalves Osório Filho, Carlos Alberto Montanha da Silva, Francisco Pinto da Rocha Neto e Juscelino da Silva Machado. Teve também 6 votos favoráveis dos vereadores Leonardo Nascimento Moreira, André Pessata Nascimento, Antônio Carlos Pracatá de Souza, José Rubens Tavares, Sérgio Antônio de Moura e Hermano Luiz dos Santos. Para desempatar, o presidente registrou o voto contrário. Desta forma, a indicação foi rejeitada. Passou-se a segunda discussão e votação da proposta de emenda da Lei Orgânica número 1/2020, que altera a Lei Orgânica do município de Ponte Nova. Em discussão, manifestou-se a vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Passou-se a leitura e votação do recebimento de denúncia protocolada pelo cidadão André Luiz dos Santos, CPF número 419-891-806-63 e título eleitoral 0077-2350-0248, por suposta prática de infrações político-administrativas,
requerendo a abertura de comissão processante em fase do prefeito municipal. Em discussão, o vereador Carlos Alberto Montanha da Silva afirmou que não percebe no ato do Executivo atitude de infração política administrativa e, ao contrário, nota um posicionamento transparente, democrático, com efetiva e legal aplicação do princípio constitucional da autotutela, defendendo ainda que o momento de calamidade por si justifica a suspensão temporária da cobrança do rotativo no município, que se faz mediante solicitação de representantes do Legislativo e da própria população. O parlamentar declarou entender que eventuais irregularidades no procedimento de terceirização do serviço não devem ser investigados por comissão processante, mas sim pelo Ministério Público ou Tribunal de Contas. O vereador André Pessata Nascimento pontuou que votou favorável à indicação do vereador Leonardo Nascimento Moreira, pois considera que se faz necessário esclarecimento sobre o rotativo. No entanto, considerou absurda, incabível essa denúncia apresentada à Casa. Afirmou que a suspensão da cobrança do rotativo foi inclusive uma solicitação de parte dos representantes do Legislativo e da população, principalmente em virtude da pandemia. O vereador Armando Luiz dos Santos esclareceu que, nesse momento, vota-se não pelo pedido de impeachment do prefeito, mas pelo recebimento da denúncia, ou não. Explicou que o documento apresentado é uma forma de manifestação legítima e que não cabe, nesse momento, posicionamento favorável ou contrário, visto que esse tipo de discussão deve ser realizada em comissão específica para apuração e parecer referente à denúncia. A vereadora Raimunda da Conceição Gomes afirmou que não houve renúncia de receita e explicou que os vereadores solicitaram a suspensão da cobrança do rotativo em razão da pandemia, que trouxe instabilidade, insegurança e incerteza ao comércio. Reforçou que o rotativo foi implantado em 2007 e que no ano de 2018 foi aprovada a concessão do serviço que ocorreu mediante licitação, respeitando os princípios da administração pública. O vereador José Gonçalves Osório Filho afirmou que qualquer investigação não cabe à comissão processante, mas sim ao Ministério Público ou Tribunal de Contas. Considerou que se trata de denúncia infundada, de cunho eleitoreiro. O vereador Francisco Pinto da Rocha Neto afirmou que o prefeito de Ponte Nova está entre os mais bem avaliados em Minas Gerais. O vereador Juscelino da Silva Machado pontuou que os interesses em apresentar denúncia podem procurar pelo Ministério Público para verificação. Lembrou que ele solicitou, junto com outros vereadores, que o Executivo suspendesse a cobrança do rotativo durante o período da pandemia, bem como, ao retornar, requereu que fosse realizada exclusivamente na área comercial, onde já existia a cobrança. O vereador Leonardo Nascimento Moreira considerou que é importante proceder à fiscalização para apuração e retorno à comunidade. Lembrou que teve o direito e dever de fiscalizar o Executivo cerceado, em duas oportunidades, sendo que uma delas ocorreu nessa reunião, com a rejeição e indicação protocolada, solicitando informações que não estão sendo transparentes a respeito do rotativo. Na oportunidade, solicitou que fosse encaminhada cópia da denúncia e cópia da ata dessa reunião ao Ministério Público. O vereador Sérgio Antônio de Moura lembrou que esta votação não é referente ao impeachment do prefeito. No momento, vota-se pelo encaminhamento do documento ou não para a comissão e destacou ainda que uma das funções dos vereadores é fiscalizar. O vereador Antônio Carlos Pracatá de Souza afirmou que a comissão processante não é o instrumento adequado para a investigação. Afirmou que as informações requeridas na denúncia podem ser prestadas mediante indicação, como inclusive o vereador Leonardo Nascimento Moreira apresentou, e a qual foi favorável. O vereador José Rubens Tavares explicou que o prefeito pode suspender a arrecadação da receita referente ao rotativo, inclusive em razão da pandemia. Em votação, o recebimento da denúncia foi rejeitado pela maioria presente, tendo 9 votos contrários ao recebimento dos vereadores Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva, Carlos Alberto de Oliveira Souza, André Pessata Nascimento, José Gonçalves Osório Filho,
Antônio Carlos Pracatá de Souza, Francisco Pinto da Rocha Neto, José Rubens Tavares e Juscelino da Silva Machado. Os 3 votos favoráveis ao recebimento da denúncia dos vereadores Leonardo Nascimento Moreira, Hermano Luiz dos Santos, Sérgio Antônio de Moura. Na palavra livre manifestaram-se os vereadores Hermano Luiz dos Santos, Leonardo Nascimento Moreira, Juscelino da Silva Machado, Carlos Alberto Montanha da Silva, Sérgio Antônio de Moura, Antônio Carlos Pracatá de Souza e Ana Maria Ferreira Proença. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, a presidente declarou encerrada a reunião às 20h40, convocando todos os vereadores para a próxima reunião plenária, que será realizada no dia 28 de setembro, às 17h30. Assim se lavrou-se a presente ata, aprovada em reunião extraordinária no dia 28 de novembro de 2020, que segue assinada pela senhora presidente e por mim, secretário, e pelos demais vereadores. A ata encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Aprovada. A ata será publicada para consulta no portal da Câmara, na internet. Passamos agora para leituras, correspondências recebidas. Por favor, assina aqui para mim. Ponte Nova, 28 de setembro de 2020. Assunto: suspende a tramitação do seguinte projeto de lei de número 3.787 de 2020. Senhora presidente, solicitamos a Vossa Excelência a suspensão da tramitação do projeto de lei de número 3.787 de 2020, encaminhada a essa egregia casa, através do ofício de número 417, Gabinete 2020, datado 11 de setembro de 2020, pelo fato da administração entender que, embora o projeto seja de suma importância para o município, a tramitação do mesmo nessa Casa Legislativa, no presente período eleitoral, pode ser supostamente interpretado como conduta vedada pelo artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504, de 97, Lei Eleitoral. Atenciosamente, Wagner Mol Guimarães, Prefeito Municipal. Excelentíssima Senhora Presidente, Ana Maria, o assunto é a resposta referente ao ofício de número 368, 2020. Em atenção, a indicação de número 832, 2020, protocolada sobre o número 524, de 2020, de autoria do vereador Francisco Pinto da Rocha Neto. Excelentíssima Senhora, o assunto é o ofício de número 311, 2020. Senhora Presidente, em resposta ao ofício supramencionado referente à indicação 850, de 2020, dos vereadores Hermano Luiz dos Santos, Sérgio Antônio de Moura, é a resposta sobre a situação da moradora da rua Armando de Freitas. Senhora Presidente, o assunto solicita prorrogação de prazo referente ao ofício de número 389, de 2020. Senhora Presidente, solicitamos a Vossa Excelência a prorrogação do prazo para resposta referente ao ofício 389, de 2020, indicação de número 899, protocolada sobre o número 566, da autoria dos vereadores Hermano Luiz e Sérgio Antônio de Moura. Senhora Presidente, o assunto é o ofício de número 393, 2020, em resposta ao ofício supramencionado referente à indicação de número 902, 2020, dos vereadores Leonardo Nascimento Moreira, do vereador Leonardo Nascimento Moreira. Senhora Presidente, encaminha a Vossa Excelência a planilha de controle do mês de agosto de 2020, dos atendimentos realizados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação nas unidades que a compõem. Está aqui para todos os vereadores.
ofício de número 218/2020, Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Ponte Nova, 22 de setembro de 2020. Excelentíssima senhora presidente, encaminhamos anexo à planilha de controle do mês de agosto de 2020 dos atendimentos realizados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, nas unidades que acompanham, para apreciação da Vossa Excelência. Sem mais por um momento, desde já agradecemos atenciosamente Juliana Gomes Pereira. Para todos também. Mensagem do TRE de Minas Gerais, do 124ª Zona Eleitoral, Ponte Nova. Boa noite. Segue o anexo do ofício 016 do juiz eleitoral, que encaminha o acórdão de número 066144-26. Grimaldo Martins Souza, chefe do cartório eleitoral. O assunto: comunica a decisão do acórdão. Excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova. O assunto: prezada senhora, em cumprimento à determinação encaminho cópia do acórdão para a ciência e cumprimento da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, proferidas nos autos do recurso especial. Na oportunidade, informamos que, a partir do resultado da eleição de 2016, a primeira suplente da coligação à época é a senhora Denise Aparecida Moura, do PSB, coligação PSB-PR. Comunicado. A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais comunico que o Tribunal Eleitoral, na sessão de 18 de 8 de 2020, julgou o agravo regimental no recurso especial eleitoral de número 06.00.144.26 de 2018, 6.13.0000 e, por unanimidade, negou-lhe provimento nos termos do voto do relator, o ministro Luiz Felipe Salomão. Solicito a Vossa Senhoria a adoção das providências necessárias ao seu cumprimento nos termos do inciso 16 do artigo 30 da Lei de número 4.737, de 1965, Código Eleitoral. Segue anexa cópia do acórdão publicado no TSE de 22 de 9 de 2020. Eventuais respostas devem ser enviadas mediante peticionamento intermediário no processo judicial eletrônico. Doutor, há necessidade de estar lendo todo o acórdão aqui? Não tem necessidade, não só? Mesmo essa comunicação, né? Atenciosamente e respeitosamente, Enimar Moreira Cunha, Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções. Comunico que recebemos o ofício de número 16 de 2020 do Tribunal Regional Eleitoral, no dia 23 de setembro de 2020, com cópia de decisão judicial proferida em acórdão de número 066-144-26 do TSE, que condenou o vereador Leonardo Nascimento Moreira por infidelidade partidária e consequente perda do mandato. Sendo assim, nos termos do Decreto 201 de 1967 e regimento interno dessa Casa, eu declaro oficialmente extinto o cargo do vereador Leonardo Nascimento Moreira e convoco a suplente para tomar posse e assumir o exercício do mandato. Eu solicito que conste em ata a extinção do mandato.
Portaria de número 28, de 24/9/2020, declara vacância do cargo de vereador de Leonardo Nascimento Moreira. A mesa diretora da Câmara Municipal de Ponte Nova, em exercício às suas atribuições legais e regimentais, resolve, artigo 1º, declarar vago o cargo de vereador do senhor Leonardo Nascimento Moreira por decisão da Justiça Eleitoral, nos termos do ofício de número 16, de 22/9/2020, do centésimo... Nossa, eu não estou legal, e nem é normal, né? Da Zona Eleitoral de Ponte Nova. Artigo 2º. Determinar a convocação do suplente do partido coligação conforme informações obtidas junto à Justiça Eleitoral, com a devida notificação para posse no prazo regimental, cabendo às chefias e assessorias adotar as providências necessárias. Artigo 3º. Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições contrárias. Ponte Nova, 28 de setembro de 2020. Assinado, mesa diretora, Ana Maria Ferreira Proença, presidente, Francisco Pinto da Rocha Neto, vice-presidente, Antônio Castro Pracatá de Souza, secretário. Presidente, pela ordem, queria fazer o uso da palavra? A senhora permite? Pois não. Só atenta o horário, tá, Léo? Boa noite a todos. Está saindo aí? Já. Neste último pronunciamento como vereador de Ponte Nova, quero primeiramente agradecer a Deus e aos meus eleitores, e evidentemente a toda a população de Ponte Nova, por acreditar na minha pessoa para essa função tão nobre. Foram anos de muito trabalho, inúmeros desafios, conquistas, tristezas, frustrações e alegrias. Foi uma experiência única que somou muito na minha vida. Quando decidi me candidatar ainda em 2012, fiz um compromisso comigo mesmo que não queria olhar meus interesses próprios, e sim os coletivos. E foi dessa forma que eu atuei. Entrei para fazer diferente, mudar aquelas práticas da política tradicional, do toma lá da cá, do jeitinho, do emprego para parentes, de obras por trocas de votos em projetos, das vantagens indevidas e até mesmo da corrupção. Quem se lembra? Assumi meu mandato em 2013, vereador Rubinho, e fui candidato a presidente da Câmara. Obtive apenas 2 votos, mas fui candidato por acreditar na renovação. Criei e pratiquei um mandato participativo que proporcionou à população criticar, sugerir e interagir com o meu trabalho. Nas redes sociais, dei total transparência à atuação legislativa e cumpri, vereador Chico Fanica, a minha função, que é de fiscalizar e defender a boa aplicação do dinheiro público. Graças a Deus e ao povo de Ponte Nova, fui reeleito em 2016, sendo o vereador mais votado naquele pleito. Os desafios continuaram, disputei a presidência da Câmara e venci por 7-6, em uma disputa interna do partido que naquele momento já não me apoiava. Mas nada disso me parou. Assumi a presidência desta casa e mostrei como de fato se faz uma gestão participativa. Ouvi os servidores, vereadores e a população para tomar as medidas necessárias para abrir de fato o legislativo de nossa cidade. Foi dessa forma, com inúmeros projetos, destaco a implantação da Escola do Legislativo, a Câmara Itinerante, iniciativas culturais e tantas outras ações. Mostrei na prática como se valoriza o servidor com atividades e ações que, tenho certeza, ficaram na história dessa casa. Agradeço a todos que estiveram comigo nesse período. Após voltar para o plenário em 2019, continuei cumprindo a minha função de fiscalizar, trazer recursos e propor projetos. Mas tudo ficou muito difícil
desgastante e preocupante para os rumos da nossa cidade. Sou ser humano, como qualquer um de vocês, tenho erros, acertos e assumo a minha postura de sempre defender a população. Ressalto que acreditei e confiei em pessoas que não mereciam e, por isso, paguei caro. Saio de cabeça erguida por saber que não cometi nenhum crime. Minha vida pública sempre foi limpa e pautada pela ética. Mas uma coisa não me falta, gente: coragem. E é por não ser conivente e submisso aos poderosos que eu enfrentei e enfrentaria 10, 20, 30 mil vezes. Estou pronto e preparado à disposição da nossa gente. Uma frase me marcou muito durante esse período de vida pública: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Por fim, agradeço de forma especial à minha família, meus amigos e a todos, indistintamente, que estiveram comigo nessa empreitada. Minha missão na Câmara Municipal está cumprida. É hora de fazermos diferença em outros locais, sempre com muita humildade, dedicação, comprometimento e muito trabalho. Contem comigo e digo a vocês, eu amo Ponte Nova. Muito obrigado, presidente. Dispenso também os comentários. Passamos agora para a leitura das indicações. Senhora Presidente, o vereador foi ensinado na forma regimental, requer a Vossa Excelência envio de ofício executivo solicitando providenciar serviço de tapa-buracos nas ruas São Sebastião, bairro Rosário e Vigário João Paulo, no centro. Ponte Nova, 25 de setembro, assinado pelo vereador Juscelino da Silva Machado. Envio de ofício executivo solicitando providenciar asfaltamento da Travessa São Geraldo, bairro 1º de Maio, e da Rua Bonifácio Guimarães Sobrinho, centro. Havia precisa de melhorias na acessibilidade, principalmente para idosos e outras pessoas com dificuldade de locomoção. Assinado pelo vereador Juscelino da Silva Machado. Envio de ofício executivo solicitando poda de árvore na Avenida Vereador João Evangelista de Almeida, próximo ao número 1500, bairro Sagrado Coração de Jesus, edifício Belo Horizonte. Segundo moradores, os galhos das árvores estão crescendo desordenadamente e, por isso, faz necessária para a intervenção. Assinado pela vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Envio de ofício executivo solicitando fiscalização do setor de posturas na rua José Galdino Vieira Pacheco. Segundo o relato do morador da residência número 169, vizinhos têm realizado descarte irregular de lixo dentro do lote, causando-lhe transtorno. Solicita a visita à residência mencionada para intervenção junto aos vizinhos. Assinado pela vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Envio de ofício executivo solicitando troca de lâmpadas nas ruas Paraná e Rio de Janeiro, bairro Vila Alvarenga. Somente na Rua Paraná, cerca de 3 postes sem iluminação, comprometendo a segurança das pessoas e veículos que precisam transitar pelo local. Assinado pela vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Envio de ofício de concretização à 21ª Companhia de Polícia Militar Independente de Ponte Nova, parabenizando pela prisão dos autores do assalto à mão armada por roubo na Fazenda Vargem Linda, na zona rural de Ponte Nova. A ação rápida e eficaz apreendeu 8 autores, dando uma resposta à sociedade. Assinado o vereador Carlos Alberto Montanha da Silva. Envio de ofício de congratulação à Delegacia Regional de Polícia Civil, parabenizando pela realização de operação herbicida. A operação foi comandada pelo delegado de polícia, Dr. Wallace Drake Soares, e equipe de investigadores. Na ocasião, foram detidas cerca de 9 pessoas envolvidas na prática de tráfico de drogas. Assinado pelo vereador Carlos Alberto Montanha da Silva. Envio de ofício à congratulação à Delegacia Regional de Polícia Civil, parabenizando pela realização da Operação Probo.
A operação investigou o empresário de Ponte Nova, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Santa Cruz do Escalvado. Na ocasião, cumpriu-se 14 mandados de busca e apreensão, com participação do Ministério Público e Polícia Militar de Minas Gerais. Assinado pelo vereador Carlos Alberto Montanha da Silva. Envio de ofício executivo solicitando afastamento de poste na Rua Nova do CDI, número 246. Isso se faz necessário, pois o poste se encontra ao lado de dentro do terreno de uma propriedade. Assinado pelo vereador Carlos Alberto de Oliveira Souza. Envio de ofício executivo solicitando recapeamento asfáltico das ruas João Piranga e Getúlio Vargas, ambas no bairro Triângulo. Assinado pelo vereador Carlos Alberto de Oliveira Souza. Senhora Presidente, o vereador vicinal na forma regimental requer a Vossa Excelência envio de ofício à CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, reiterando solicitação de prestar a esta casa esclarecimentos sobre a exigência de apresentação de contratos de compra e venda, locação e arrendamento ou outro instrumento similar, por parte do possuidor do imóvel rural para fins de ligação de energia elétrica, e as razões pelas quais não admite mais a apresentação de certidão comprobatória de posse. O pedido se faz necessário em razão das inúmeras reclamações recebidas da população rural, que tem encontrado dificuldades diversas nas solicitações de ligação de energia. Necessário destacar que os proprietários rurais nem sempre possuem título de domínio e que a posse livre e desimpedida da área, devidamente comprovada por outros documentos, tais como certidão expedida pelos sindicatos rurais, é válida para a obtenção de outros serviços públicos, sem qualquer embaraço. Lado outro, ao exigir contrato de compra e venda do instrumento similar, ignora-se o fato de que grande parte dos moradores em imóveis situados em zona rural são meros possuidores, transformando as novas exigências em inegável prejuízo para o homem do campo, com a negativa de serviços de primeira necessidade. Anotamos também que a política adotada pela CEMIG está na contramão de todas as outras medidas governamentais, voltadas pela oferta digna, facilitada de qualidade de serviços públicos. Assinado o vereador José Gonçalves Osório Filho. Envio de ofício executivo solicitando instalação de luminária em poste localizado na Rua Cristóvão Alvarenga, em frente ao número 116, bairro Pacheco. Assinado pelo vereador José Gonçalves Osório Filho. Envio de ofício executivo reiterando solicitação de reparo no calçamento no final da rua Joaquim Machado Guimarães, bairro Rasa. A via apresenta várias danificações no calçamento, que tem comprometido, inclusive, o muro e um poste de iluminação pública. Assinado pelo vereador André Pessata Nascimento. Enviar ofício executivo solicitando verificar a possibilidade de instalação de poste de iluminação pública no virador da rua Xingu, São Pedro. A via está muito escura, o que compromete a segurança do local. Assinado o vereador André Pessata Nascimento. Ok, presidente. Ficou um ofício e eu vou ler porque é de importância. Era para ter lido aqui na leitura das correspondências. O Gabinete da Secretaria Estadual de Educação encaminha a Vossa Excelência o ofício sobre apoio de número 660/2020 em atenção à solicitação contida no ofício 381/2020. Assessoria de Apoio Administrativo, Gabinete de Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Excelentíssima senhora Ana Maria Ferreira Proença, presidente da Câmara Municipal. O assunto é solicitação para que o Centro Estadual de Educação Continuada, o SESEC, professora Polentone, seja mantido no prédio que ocupa há tantos anos. Referência, caso responda esse ofício, indicar
expressamente o número de processo que está aqui, que é 12.60.01.0057.089 de 2020. Senhora Presidente, em atenção aos termos do ofício 381 de 2020, referente à solicitação para que o Centro Estadual de Educação Continuada, SESEC, professora Vera Parentoni, seja mantido no prédio que ocupa há tantos anos. Em resposta ao pleito, encaminhamos-lhe o memorando da Secretaria Estadual de Educação, de número 274/2020, elaborado pela Subsecretaria de Articulação Educacional, mantendo-nos à disposição da Vossa Excelência para outros esclarecimentos. Subscrevo-me atenciosamente, Luísa Hermeto Coutinho Campos, chefe de gabinete da Secretaria de Educação. Senhora chefe de gabinete, a subsecretária de articulação foi instada a pronunciar sobre a solicitação da Câmara Municipal de Ponte Nova por meio do ofício de número 381 de 2020, para que a sede do Centro Estadual de Educação Continuada, SESEC, professora Vera Parentoni, permaneça funcionando na rua Professor Raimundo Martiniano Ferreira, 338, no bairro Jardim, município de Ponte Nova. Informamos que o SESEC, professora Vera Parentoni, não será transferido para o prédio onde funcionava a Escola Estadual Governador Bias Fortes, uma vez que este imóvel encontra-se em processo de cessão de uso ao município de Ponte Nova. Quanto à mudança de endereço da Superintendência Regional de Ensino, informamos que ainda não há definição. Aguardamos manifestação do Poder Executivo Municipal com a indicação de qual imóvel seria cedido para abrigar a Secretaria Regional de Ensino de Ponte Nova. Esclarecemos ainda que a Secretaria de Estado de Educação tem somado esforços para otimizar o uso de recursos públicos, nos quais os contratos de locação são analisados, assim como a gestão dos demais imóveis sob sua responsabilidade. Dessa forma, afirmamos que qualquer decisão que vier a ser tomada não comprometerá o atendimento escolar, pois o objetivo é propiciar o melhor atendimento aos estudantes. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos se fizerem necessário. Atenciosamente, Igor de Alvarenga Oliveira Rojas, subsecretário de Articulação Educacional. Eu, na palavra livre, eu coloco mais claramente, nós fizemos essa solicitação em outra época, hoje veio a resposta para mim. Dando continuidade, passamos agora para a matéria do Legislativo. Leitura dos pareceres das comissões permanentes aos seguintes projetos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres, por favor. Parecer em conjunto, Comissão de Finanças da Ação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Ao projeto de lei legislativo número 17/2020, que dispõe sobre o funcionamento de escritórios compartilhados no município de Ponte Nova. As comissões de Finanças da Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento e Tomada de Contas, reunidas para apreciar o projeto de lei epigrafado, são de parecer que este é constitucional, atende ao interesse público e está em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. Contudo, as comissões sugerem emenda modificativa ao artigo 12º, aplicando melhor técnico legislativo, ficando da seguinte maneira. Artigo 12. Caso os escritórios compartilhados estejam instalados em salas de edificação empresarial já licenciada pelo município, ficarão isentos da análise prévia dos órgãos municipais responsáveis pelo meio ambiente, vigilância sanitária e segurança das instalações, sendo utilizados os alvarás da própria edificação, desde que esta esteja devidamente aprovada e dentro de sua validade, excetuando-se as atividades que necessitem de licenças específicas, que deverá ser efetuada conforme o regulamento legal. Sala das Comissões, 25 de setembro de 2020.
Pela Comissão de Finanças da Ação e Justiça, Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva e Francisco Pinto da Rocha Neto. Pela Comissão de Serviços Públicos Municipais, Hermano Luiz dos Santos, Leonardo Nascimento Moreira e José Gonçalves Osório Filho. Pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Juscelino da Silva Machado e Sérgio Antônio de Moura. Parecer em conjunto das comissões Finanças da Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento e Tomada de Contas, ao projeto de lei legislativo número 22/2020. Institui a Semana Municipal do Ciclismo e dá outras providências. As comissões de Finanças da Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento e Tomada de Contas, reunidas para apreciar o projeto de lei epigrafado, são de parecer que este é constitucional, atende ao interesse público e está em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. Contudo, as comissões sugerem emenda modificativa ao artigo 3º, aplicando a melhor técnica legislativa, ficando da seguinte maneira: a Semana Municipal do Ciclismo será comemorada com destaque, amplamente divulgada, devendo o Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, estabelecer e organizar o calendário das atividades a serem desenvolvidas. Sala das Comissões, 25 de setembro de 2020. Pela Comissão de Finanças da Ação e Justiça, Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva e Francisco Pinto da Rocha Neto. Pela Comissão de Serviços Públicos Municipais, Hermano Luiz dos Santos, Leonardo Nascimento Moreira e José Gonçalves Osório Filho. Pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Juscelino da Silva Machado e Sérgio Antônio de Moura. Parecer em conjunto das comissões Finanças da Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento e Tomada de Contas, ao projeto de lei número 3.788/2020. Senhor presidente, pela ordem, eu pediria a Vossa Excelência, se possível, de retirar esse projeto, o parecer desse projeto, para que nós possamos, junto com a assessoria, fazer uma análise melhor, por gentileza. Não, o projeto 3.781/2020. Retirar esse projeto para que nós possamos fazer Esse é do prefeito com relação ao Hospital Arnaldo Gavazzi. Pode fazer o favor. Projeto 3.788/2020. Por gentileza. Repasse com recursos financeiros. Ele vai Boa noite a explicar ali todos. para as pessoas entenderem. Na verdade, na reunião de comissão, as próprias comissões lá já solicitaram que fosse aguardado o parecer para melhor elaboração da assessoria. Então, não vejo impedimento, tá? E consultar o plenário, presidente, mas na própria reunião de comissão já ficou deliberado que iríamos aguardar, eles deram ok ao plenário, mas iríamos aguardar um pouco mais para a elaboração do parecer. Eu consulto o plenário? Ok, pela retirada. Projeto 3.788, então será retirado da pauta. Projeto de lei 3.789/2020. Parecer das comissões Finanças da Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento e Tomada de Contas. Autoriza o repasse de recursos financeiros destinado a custeio de leitos clínicos Covid-19, despesas financeiras, mediante convênio pelo município de Ponte Nova, a irmandade do Hospital Nossa Senhora das Dores dá outras providências. As comissões de Finanças da Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomada de Contas, reunidas para apreciar o projeto de lei epigrafado, são parecer que este é constitucional, atende ao interesse público e está em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. As comissões alertam ao Poder Executivo para cumprirem os regramentos da legislação eleitoral e demais pertinentes na transparência e utilização dos recursos. Sala das Comissões, 25 de setembro de 2020. Pela Comissão de Finanças da Ação e Justiça, Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva e Francisco Pinto da Rocha Neto. Pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Hermano Luiz dos Santos, Leonardo Nascimento Moreira e José Gonçalves Osório Filho. Pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Juscelino da Silva Machado e Sérgio Antônio de Moura.
Ok, presidente. Passamos agora para a matéria da ordem do dia. Discussão e votação das indicações protocoladas sobre o número 604 de 2020. Senhora presidente, o vereador infracinado na forma regimental e ouvido o plenário requer a Vossa Excelência envie de ofício ao demais, solicitando informar esta Casa, no prazo máximo de 15 dias, de quem há responsabilidade pela devida recomposição do calçamento da rua Luiz Martins Soares, no trecho entre o entrocamento com a rua Cantido Drummond e a Capela Velório, extremamente danificado após a realização das obras para a instalação de adutora no local. O vereador solicita informar ainda quais as medidas foram tomadas pela administração para resolver a situação e qual a previsão de realização destes reparos. Ponte Nova, 25 de setembro de 2020. Assinado Juscelino da Silva Machado. Essa indicação protocolada encontra-se em discussão. Vereador Juscelino. Presidente, Machadinho. boa noite a todos da casa, boa noite, vereador Fiota. Nós sabemos que a firma fez uma passagem muito profunda ali para a adutora, passar na rua Luiz Martins Soares, e foi o único lugar que ficou pior do que já existia. Porque ali passa gente o dia inteiro, porque tem 2 cemitérios, um cemitério, 2 capelas velórios, e ficou, como se diz, difícil de passar. A rua está complicada, então a gente vem pedindo, vem conversando, mas a gente não vê uma proposta, uma saída. Ou seja, a firma fez, eu não sei para onde ela existe mais, se ela está fazendo aqui para baixo, só que o reparo ela fez só na avenida ali. Lá para cima fez um lugarzinho, deixou 95% tudo ruim. Está difícil, os moradores reclamam, as pessoas que passam por ali reclamam. Então a gente quer saber quem vai pagar o pato, se são os moradores. Porque, olha, eles conseguiram acabar com a rua e também conseguiram perfeitamente acabar com o passeio que os moradores fizeram ali, comprando brita zero, colocando, ficou tão bonitinho. Hoje é barro puro, poeira. Quando vier a chuva, já sabe o que vai dar. Ou poeira ou barro. Então, eu faço esse apelo porque, na condição de morador, nós estamos aqui, hoje eu estou como vereador, mas na condição de morador, nós temos que levar mais adiante, se caso não tomem uma decisão mais correta, mais séria, quanto a essa rua. Obrigado, senhor presidente. A indicação continua em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado, e eu peço a vocês que registrem seu voto. Todo mundo conseguiu registrar? Está faltando quem? Aprovado por unanimidade. Discussão e votação das indicações protocoladas, a indicação protocolada sobre o número 605. Senhora presidente, de 2020. Senhora presidente, o vereador infracinado na forma regimental e ouvido o plenário requer a Vossa Excelência envie de ofício ao Executivo solicitando encaminhar a esta Casa, no prazo máximo de 15 dias, relação de todas as obras municipais em andamento e concluídas em 2017, até a presente data, esclarecendo quais estão sendo executadas com a mão de obra própria ou por empresas contratadas. Ponte Nova, 25 de setembro de 2020. Assinado por essa indicação o vereador André Pessata. Essa indicação encontra-se em discussão. Senhora presidente, boa noite, nobres colegas, funcionários da casa, por presente, boa noite. Eu gostaria que fosse retirada essa indicação, de Paulo. A pedido do vereador, a indicação foi retirada.
Discussão e votação da indicação protocolada sobre o número 611 de 2020. Senhora presidente, o vereador infracinado na forma regimental e ouvido a casa, requer a Vossa Excelência envio de ofício demais, solicitando informar no prazo máximo de 15 dias se firmou parceria com entidades da assistência social com a finalidade de arrecadação de contribuições voluntárias, conforme Lei de número 4.111 de 2017, que altera a Lei 699 de 30/12 de 1966, que cria o Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento e dá outras providências. O demais poderá firmar parceria com entidades de assistência social sem fins lucrativos, sediada no município com aprovação do Conselho Deliberativo para possibilitar a arrecadação de contribuições voluntárias para essas entidades, debitada nas faturas de fornecimento de água dos doadores, deduzindo-se dos repasses os respectivos custos operacionais, conforme se dispuser em regulamento. Em caso de parceria firmada, solicita-se informar: 1. Relação de entidades de assistência social parceiras. 2. Valor repassado a cada uma delas. Ponte Nova, 25 de setembro de 2020. Assinado por essa indicação o vereador Carlos Alberto Montanha da Silva. Essa indicação encontra-se em discussão. Vereador Montanha. Senhora presidente, mesa diretora, demais vereadores, vereadora Fiota, público presente, uma boa noite, imprensa à casa, secretariado. Senhora presidente, eu, em conformidade com essa assessoria dessa casa, nós aqui construímos essa lei número 4.111 de 2007, no sentido de, o demais, liberar que as pessoas, os contribuintes, de forma voluntária, contribuir em suas devidas contas de água, qualquer valor para as entidades filantrópicas de Ponte Nova. Haja vista que todas as entidades filantrópicas de Ponte Nova, mesmo tendo o subsídio do município, elas passam por necessidade, às vezes, que nós, nós ponte-novenses, temos que, às vezes, nos mobilizar para ajudar essas entidades. Então, essa lei foi elaborada aqui em 2017, foi aprovada nessa casa e sancionada pelo prefeito. E está chegando no final do mandato, e eu gostaria de saber quais as entidades que já firmaram parceria, se houve também, senhor presidente, para que nós possamos saber, de fato, se essa lei teve a sua eficácia. Na verdade, conforme eu havia falado, as entidades de Ponte Nova, filantrópicas, elas passam por necessidade, às vezes, de ajudas, e nós aqui, cidadãos de Ponte Nova, sempre ajudando. Então, eu creio que essa ajuda financeira, de forma voluntária, dos contribuintes, irá ajudar muito no tocante financeiro dessas empresas, dessas entidades. Então, eu peço aos nossos vereadores que aprovem essa minha indicação e, desde já, agradeço a vossas excelências. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Aprovado, e peço que registre seu voto. Olha se foi todo mundo aí. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 21 de 2020, que denomina a Rua Cláudio Martins Marques, a via que dá acesso 4 ao loteamento do Distrito Industrial da Grande Santa Maria, conforme levantamento planimétrico da área. Esse projeto encontra-se em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Eu peço que registre seu voto também.
Todo mundo? Aprovado por unanimidade. Ato de promulgação da emenda à Lei Orgânica de número 31 de 2020. Nós, da mesa diretora, temos o prazer de trazer hoje para a promulgação a emenda da Lei Orgânica de número 31 de 2020. Ela traz atualizações muito importantes para o nosso município e adequa nossa legislação a mudanças feitas na Constituição Federal desde 2004. Além de atualizado, o texto também fica mais claro e objetivo. Por isso, agradeço imensamente aos nossos assessores pelo excelente trabalho e à comissão especial que analisou o projeto e as emendas apresentadas, trazendo a plenário um parecer muito bem elaborado e coerente, condizente com a realidade de Ponte Nova, tornando ainda melhor o texto apresentado por mim, juntamente com os vereadores Chico Fanica e Pracatá, Fiota e José Osório. Agradeço também os demais vereadores pela aprovação por unanimidade. É papel do vereador legislar em prol da cidade e de seu povo. E buscamos cumprir este dever com muito zelo e responsabilidade. Desde já, a mesa diretora agradece a cada um de vocês. Passamos agora para a palavra livre. Vamos assinar. Vamos fazer aqui a solenidade de assinatura da lei orgânica. Para ficar registrado que é um momento muito importante. Esperamos muito, né? Pode assinar aqui. Chico Fanica. Olha para lá. Passa para Chico. Passa aqui. Passamos agora para a palavra livre. Inscrito, vereador Hermano. Hermano, deixa só ele colocar aqui para contar o tempo, por favor. Vereador Hermano. Boa noite, senhora presidente, demais membros da mesa, demais vereadores, cidadãos e cidadã aqui hoje presente, imprensa, funcionários da casa. Quero inicialmente, manifestar aqui as minhas congratulações ao vereador Léo Moreira, que deixou essa casa aqui hoje. Sabemos, que foi um cumprimento de uma decisão judicial, e quanto a isso, não se questiona, mas ressaltar o trabalho que ele desenvolveu nessa casa, nesses 2 mandatos, e também à frente da casa, 2017, 2018. Nós fizemos também, eu e o vereador Sérgio Ferrugem, um ofício direcionado aí à Caixa Econômica Federal, à gerência da Caixa, solicitando providências
em relação a aqueles, mais uma, né, que já saiu algumas solicitações dessa casa nesse sentido também, sobre aqueles caixas eletrônicos, né, ali na Avenida Francisco Vieira Martins, em frente à CEMIG, ali sempre desativado, sempre desativado, ali às vezes para saque, consultas, né, as pessoas não conseguem acessar, precisa ou se dirigir à lotérica ou se dirigir aqui à agência da Caixa, o que acaba complicando mais a questão ainda, né, de aglomeração de pessoas na agência da Caixa. Então, nós mandamos o ofício cobrando providências para que seja solucionado esse problema lá desses caixas eletrônicos. Por fim, o último assunto que eu vou me dedicar mais a ele, está de novo, eu trago de novo à baila, de novo aqui ao centro das discussões, as situações que se encontram o complexo penitenciário do nosso município, não é do nosso município, porque está no nosso município, né? Essa noite, literalmente, foi uma noite assim, onde eu recebi várias ligações, várias mensagens de pedido de socorro, de ajuda. Nós ainda não sabemos dar com precisão a informação, se foi o motim ou o que foi, porque nós não conseguimos contato direto de conversar com a direção do complexo. Eu e o vereador Ferrugem estivemos lá pela manhã, tentamos, né, sem sucesso, claro, um contato. O que a gente pôde ver foi algumas mães lá se manifestando, cobrando lá o direito de ter informações. E as reivindicações são as mesmas, né, relacionadas aí à questão dos kits, né, que não são entregues, que não chegam em tempo hábil, como é que fica a questão das visitas, e também o que já foi relatado aqui em audiência pública, segundo esses familiares, algumas situações de maus-tratos. E eu acho que nós temos, quanto Câmara, quanto Comissão de Direitos Humanos, destacar quais foram as iniciativas que nós até então já tomamos. Além de uma reunião, né, uma videoconferência com a Comissão Estadual e a Comissão Federal, uma ida lá no complexo para uma conversa, vários ofícios que nós temos aqui desde o mês de junho, e até hoje nós não tivemos respostas. E, por fim, nós resolvemos aí realizar, com apoio, aval aí da mesa diretora, a audiência pública, que foi no último dia 3 desse mês. Dessa audiência pública, essas atas, a assessoria, né, de forma muito competente, redigiu uma ata que nós encaminhamos para o secretário estadual, responsável aí pelos complexos, né, no Estado, que é o general Mário Lúcio Alves de Araújo, que, inclusive, hoje é a deputada estadual Leninha, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, fez contato com ele, e eu tive algumas respostas, algum retorno, que ele estava também acompanhando a situação daqui. Segundo familiares, né, isso aí eu não consigo afirmar, mas segundo familiares, eles também conseguiram acionar a Rede Record de televisão, disso aí eu não tenho precisão, e nós também fomos procurados para conceder uma informação que veiculou aí pelo site da Rádio Itatiaia. Ou seja, é o que nós conseguimos fazer, chamar a atenção. Nós somos do órgão do Legislativo, não somos vinculados ao Executivo, ou seja, não temos condições de determinar o que tem que ser feito. Não existe essa relação de dependência, né, do complexo conosco. Então, aí aos familiares, as nossas desculpas, mas, infelizmente, nós não conseguimos fazer mais do que isso, que não seja chamar a atenção. Inscrito também, vereador Machadinho. Aguarda um pouquinho, só Machadinho, só para... Boa noite mais uma vez a todos. Nós queremos nessa noite dizer também que o nosso companheiro vereador, né, Léo Moreira, enquanto esteve por aqui, fez um ótimo serviço também, e como parceiro também, como presidente, exerceu seu serviço, então, e saiu por causa de, no erro, na mudança de partido. Então,
nós ficamos tranquilos quanto a isso, né? E que ele siga a caminhada dele. Mas agora nós queremos dizer o seguinte: a rua Luiz Martins Soares está dando pano para manga, ou seja, a adutora foi feita lá. Tem que ser feito, gente, não tem problema. A diferença de tudo é você almoçar e não lavar o prato. A diferença toda foi que a rua sempre foi uma rua perfeita. Tinha escoamento, era uma rua caída para poder a água passar de um lado só. E essa adutora passou lá e acabou com tudo. Ela conseguiu acabar com a rua, conseguiu acabar com o passeio, e uma ou duas vezes que a firma voltou lá para reconstruir, né, o erro que tinha feito, só piorou. E nós estamos pedindo ao secretário Demais para apertar essa firma. Mas chega um momento que só o aperto formal, né, só o aperto, só você falar, não adianta. Então, nós fizemos essa protocolada para que eles sejam apertados de verdade e que tenham responsabilidade, porque ali os moradores pagam os mesmos impostos, os mesmos tributos que todos pagam. E a gente vê que, para cá, para o lado da avenida para baixo, eles voltaram lá e fizeram muito bem, fizeram tranquilamente, mas na rua Luiz Martins Soares continua pior. E agora, senhores, está vindo o tempo da chuva, certamente vai virar um lamaçal, porque o barro que eles tiraram, eles jogaram por cima do passeio e vai voltar para a rua. Então, hoje estou aqui como vereador pedindo, mas como morador da rua, se não der algum jeito, nós vamos tomar outras providências, porque não pode ficar uma firma vir no local, num lugar, fazer a obra dela, sair tranquilo e deixar tudo ruim. Não pode. Mas nós temos agora fazer um apelo ao Luizinho. Luizinho, rua Luiz Martins Soares. Aquele buraco ali, já caiu várias pessoas. Carro, um senhor de 65 anos, uma moça de 11 anos de bicicleta. Domingo, o rapaz caiu com o carro lá, ligou, e está em frente ao número 446. Na época, nós fomos lá, mas ficou assim, da Demais ou da Secretaria de Obra. Chega um momento que alguém tem que resolver. Ou vão os dois, ou alguém tem que resolver, porque está difícil. Eu sei que tem muitas coisas sendo feitas, mas um buraco no meio da rua Vigário João Paulo, onde 45 dias, e está complicado, a gente não sabe, pessoas caindo, isso aí fica ruim. Então, eu faço um apelo esta noite, tá, a você, Luizinho, diga-se de passagem, um ótimo secretário, mas a gente tem que cobrar, porque as coisas, né, para poder mostrar realmente as coisas saírem. Então, espero que isso aconteça. E temos também, fiz um pedido também para o asfaltamento, um pedacinho ali da Travessa São Geraldo, no 1º de maio, e temos ali a rua São Sebastião, que precisa de um recapeamento. Muito obrigado, senhora presidente. Espero que essas demandas sejam feitas. Obrigado. Vereador André Pessata. Boa noite mais uma vez à mesa, aos colegas, né, ao público que nos acompanha. Senhora presidente, eu venho falar das indicações da noite de hoje. Já faz algum tempo, graças a Deus, nós temos ali a rua Joaquim Machado Guimarães, e há 17 anos foi construída uma parte do calçamento, senhora presidente,
e não foi concluída. E nesse período de mandato agora, graças a Deus, há cerca de um ano, né, a Secretaria de Obras executou a obra lá com recursos próprios, né, pela CEMOB. E o que acontece, devido ter sido o calçamento num período de chuva, algumas partes ficou com algumas partes irregulares. Então, nós temos lá assim, uns 4 ou 5 lugares que afundou, e um desses lugares que veio afundar, senhora presidente, é próximo ao meio-fio, e próximo a um barranco, e próximo a um poste da CEMIG. Então, devido ao acúmulo da água no local, está complicando as demais coisas, sabe? Tanto o meio-fio já está assim, cedendo, quanto também o barranco. Então, tende ali a quebrar o barranco, a prejudicar a rede da CEMIG e também, né, o meio-fio. Então, antes que aconteça algo pior, a gente já está anunciando, já é a segunda vez que eu faço essa indicação ao nosso secretário, que peça ali para fazer correção no calçamento, né, e tape ali aqueles buracos e realmente tome providência para fazer esse conserto. Também refiz aqui a indicação do pedido de iluminação para a rua Xingu, virador da rua Xingu, foi construído nesse mandato também, uma excelente obra, e segundo os moradores lá da rua Xingu, está sendo usado com outra finalidade o virador. Então, nós pedimos, alguém também, nosso colega já fez essa indicação há tempos atrás aqui na casa, nós estamos refazendo ela, né, reiterando, pedindo também que nos atenda, veja ali a possibilidade, né, de estar iluminando o virador ali na rua Xingu. Demais, senhora presidente, boa noite, obrigado. Vereador Ferrugem. Boa noite, senhora presidente, a mesa, nobres colegas, público que se faz presente aqui, e aos servidores dessa casa. Não poderia deixar de começar aqui a minha participação na Palavra Livre dessa noite, agradecendo aí a passagem do nosso grande companheiro, Leonardo Moreira, mais conhecido como Léo Moreira. Eu tive a oportunidade de estar com ele aqui, como todos tivemos, dizer que ele, quanto vereador, ele conduziu o seu pleito, ele conduziu com muita sabedoria, muito dinamismo, comprometimento, e a vida é mesmo assim. A gente sabemos que podemos pagar pelas nossas decisões, mas somos responsáveis pelos nossos atos, mas não podemos deixar de tomar nossas decisões, porque uma vez que podemos, às vezes as pessoas tentam nos subestimar, às vezes as pessoas tentam nos coagir, às vezes as pessoas tentam até nos intimidar, mas o que nós não podemos deixar de mudar o nosso posicionamento. Não por ser melhor do que ninguém, que jamais seremos, mas a gente tem que ter o posicionamento, a gente tem que ter a personalidade própria. Então, quero dizer, quando ele foi presidente dessa casa, a preocupação que ele teve conosco, vereadores, acho que todos podem comungar essa ideia comigo, porque não é falácia, isso é a realidade, nos capacitou em diversas áreas. Também teve a preocupação de tirar a Câmara daqui, da casa, e levar até o público. Então, foi uma gestão excelente, transparente, com diálogo aberto a nós todos, à população e até os próprios servidores. Então, quero dizer que, e desejar para ele, que Deus o abençoe os caminhos dele, e que ele continue com esse dinamismo, com essa decisão, essa determinação, e jamais parar, porque é um jovem, ele é um jovem, tem muito caminho para percorrer, né, nessa longa jornada da vida, e como ele mesmo falou de fato, Deus nos coloca capacitado, mas capacita o escolhido. Então, tudo vai ser conforme a vontade de Deus, que Deus o abençoe. E quero dizer também, mais um fato que aconteceu na cidade, que chegou até nós essa semana. Bom, para mim, eu vi essa semana, né? Semana passada, né? No caso não é hoje, semana passada. Mais uma coisa que é proibido de usar aqui em Ponte Nova. Mais conhecido aqui como nós, por campo de aviação. Chegou aí
nas redes sociais e o comunicado da Agência Nacional de Tráfego Aéreo, né? Então, estamos aí, diante da situação. Agora, a Renova, Laticínio Porto Alegre, que agora não é brasileiro mais, é pouca porcentagem aqui da nossa cidade, Saudale, e agora temos aí mais uma coisa que podia usar e não pode usar. E mais uma perda grande para Ponte Nova, assim como nós perdemos a Receita Federal, ainda nós temos aí o caso do UAI, que até hoje não resolveu. O UAI está aí, balança mais no cai, mas não tem nada definido, se fecha, se abre. O que nós temos é redução de funcionários. É isso que nós sabemos até o momento. Então, é lamentável, né? Porque as nossas autoridades não posiciona nada, não resolve nada, e, com isso, a população vem perdendo. Dia após dia vem perdendo, porque o que mais a população precisa é de ter os seus recursos, para recorrer aos seus recursos. Porque uma vez que você não tem os seus recursos, igual a Receita Federal, você, se precisar de uma coisa, fica meio complexado. O UAI, nós estamos aí na dúvida, se fecha, se abre, se fecha. E agora, por último, o campo de aviação. Vamos ver, né, como que vai ficar a nossa querida Ponte Nova, que nós amamos aí. No mais, muito obrigado e boa noite. Inscrito também o vereador Betinho. Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, funcionários dessa casa, os visitantes dessa noite. Presidente, eu fiz mais uma indicação nessa casa, que eu tenho umas 30 indicações feitas já nessa casa, pedindo um recapeamento da Getúlio Vargas. Está com muitos buracos e vem trazendo vários transtornos, e as pessoas às vezes acham que a gente está aqui e não está fazendo. Nós não fazemos, nós pedimos. Então, vamos ver que se o secretário Luizinho ouve esse pedido, porque muitas reclamações que chegam, e se passar lá, presidente, a senhora vai ver como está. Está bem ruim a Getúlio Vargas. E também eu quero estar pedindo o Lucas, o Demutran, que desde 2017, que eu venho pedindo ele vários quebra-molas nas ruas do bairro Triângulo Velho. Francisco Godoy de Alvarenga, Arnaldo Barbosa, José Pedro Dias, Pedro Crivelário, Java Sertório de Carvalho, e até hoje nenhuma dessas ruas foi concluída com os quebra-molas, presidente. E a gente é cobrado. Então, eu acho que a gente tem que pôr para fora também, que a gente não pode tomar nome de ruim que a gente não passa. Saber que o bairro Triângulo Velho está tão bonito, todo asfaltado, mas, infelizmente, faltam algumas coisinhas. E também quero estar pedindo também o nosso secretário Anderson Nassif da Demais, para ver que ele colabora também, que tem feito muito buraco em algumas ruas, inclusive nessa Pedro Crivelário mesmo, fizeram um buraco todo tamanho lá, só cobriram com as pedras e não tamparam os buracos. Tem na Francisco Godoy de Alvarenga, Arnaldo Barbosa, está muito feio, com muitos buracos foi feito. Pedi para que eles olhem com carinho e concluam esses trabalhos, para que a gente não fique tomando nome de ruim. Porque nessa casa nós todos pedimos, cada um pede pelo bairro. Só que a gente fica ruim nessa história, né? Obrigado e uma boa noite. Vereador, deixa eu só acertar aqui, Montanha. Vereador Montanha. Senhor presidente, eu venho essa tribuna aqui abordar alguns assuntos. Primeiro, destacar aqui as ações da Polícia Militar e Civil, que nesses dias atrás aí, eles encadearam uma operação de grande relevância. Nós aqui em Ponte Nova estamos bem servidos pelas polícias militar e civil.
são polícias competentes, os quais têm seus comandantes, né, e qual delegam funções aos seus subordinados, e eles cumprem com maior destreza. Enquanto tiver um policial acordado, a população pode dormir tranquila. Haja vista que eu tenho comigo que as leis de hoje, elas protegem mais o bandido do que o cidadão de bem. Mas, felizmente, nós policiais estamos aí para combater essa criminalidade. E também, aproveitando esse seja aqui, eu solicitei ao senhor Lucas, que é engenheiro de tráfego do Demutran, algumas sinalizações desde o início do meu mandato. E ele só me fala que está planejando. Então, assim, eu fui bem taxativo com ele. Eu falei, estou pedindo para a população, não é para mim, não. Porque os locais que eu pedi a sinalização, já houve acidente e poderá acontecer novamente. Então, ele, como engenheiro de tráfego, ele sabe das suas funções e sabe também, certamente, aonde tem necessidade de uma placa de pare ou então o redutor de velocidade. Eu aqui sou apenas o transmissor, eu ouço a população, escuto a população e passo para quem, de fato, resolve a situação. Não sou eu que resolvo. Exemplo, também aqui, solicitar também ao demais que aonde fizer uma obra, locais que foi asfaltado, fazer recapeamento. A rua Manuel da Silva está toda esburacada devido ao demais ter feito lá uma certa obra. Até hoje não foi recolocado o asfalto de fato. Os veículos têm que ficar desviando, às vezes pode acontecer um acidente. Infelizmente não aconteceu, né? Também falar aqui da evolução do Covid. Graças a Deus, nós já estamos na fase terminal, mas as pessoas ainda têm que ter cuidado. Tomar cuidado, usar máscara, né? Nós, brasileiros, nós temos que sair para a rua para trabalhar, fazer as nossas necessidades, né? A vida não para, mas também nós temos que tomar os cuidados devidos, né? Usar máscara, principalmente higienizar, né? E infelizmente, a gente anda para a rua fora e percebe que muitas pessoas ainda não usam máscaras. Então, venho aqui suplicar, porque essa crise vai passar, graças a Deus. E também, por último, senhor presidente, falar aqui da medicação. Em 2017, juntamente com a assessoria dessa casa, fizemos aqui uma emenda na lei orgânica, na lei do município, a lei 4.111/2017, aonde que, de forma voluntária, os contribuintes demais poderiam fazer o pagamento de uma doação de qualquer valor para uma entidade filantrópica de Ponte Nova. Haja vista que as entidades filantrópicas de Ponte Nova têm o seu subsídio, mas, constantemente, elas estão pedindo ajuda. Então, essa lei que foi feita em 2017, eu creio que irá amenizar a situação financeira, porque cada cidadão que quiser doar qualquer valor, basta fazer um cadastro no demais e doar aquele valor, indicar para a instituição que achar necessário, achar que deve. Então, eu penso que é uma lei ela muito importante para a Ponte Nova. Inclusive, aqui nós temos aqui o Sebastião 50, da Guarda Mirim aqui de Ponte Nova, o qual, boa noite, o Sebastião 50. E também eu creio que essa lei que foi feita aqui, a instituição do senhor, ela deve ser agraciada, dentro do possível. Ok, senhor presidente? Muito obrigado por hoje. Uma boa noite a todos aí. Fique com Deus. Vereador Pracatá. Senhora presidente, vice-presidente. Deixa eu marcar aqui, dá licença. Vereadores, vereadoras, cumprimentar aí o Sebastião 50, a tia Denise. Seja bem-vinda, tia Denise. Ai. Desculpa, estou enxergando. Isso é o óculos aqui, desculpa. Cumprimentar todos os presentes, senhor Sebastião 50, os demais presentes.
Senhora presidente, o que eu vou relatar aqui é só com relação à iluminação pública, porque a gente faz as caminhadas aqui na Beira Rio e tem vários pontos com as lâmpadas apagadas. E as pessoas, como a gente foi ex-funcionário da CEMIG, né, cobram da gente porque esses postes não estão fazendo manutenções, né, adequadas nessa iluminação. Já fiz aqui indicações, que hoje é o consórcio Simvalp, né, que olha a iluminação pública, né, nas trocas de lâmpadas, e na reposição de algum poste ou braço de IP, seria a prefeitura. Então, a gente pega o trecho aí do Banco Brasil até a Santinha, indo para Copacabana, tem vários pontos que a iluminação, pontos estão sem iluminação. E as pessoas que fazem caminhada, vai até a Santinha, né, fazer suas orações, estão sendo prejudicados nesse trecho aí por falta de iluminação. Também, senhora presidente, está aproximando aí o período das chuvas, voltamos a cobrar a limpeza dos bueiros da cidade. Essa semana, hoje, iniciou uma limpeza no bueiro do Marco Jardim. É um bueiro, essa solicitação faz tempo que essa senhora que mora lá próxima vem reivindicando a limpeza desse bueiro, que sempre quando vem a chuva, inunda a sua casa. Então, iniciou lá um trabalho hoje em desentupir esse bueiro. Eu acredito que deva fazer também outros pontos que têm essa necessidade. Também, senhora presidente, vamos aí, né, infelizmente, lamentar a saída do vereador Léo, né, que contribuiu para essa casa aqui durante seus 7 anos e 9 meses, né, que passou para essa casa, dando a sua contribuição e mostrando alguma coisa para o município nesse período aí que foi vereador e presidente da casa. Uma boa noite, senhora presidente, muito obrigado. Vereador Pacatar, o senhor tem 2 minutos ainda, você me dá parte, por favor? Fique à vontade, presidente. E eu, na minha palavra ali aqui, eu esqueci de fazer menção ao nosso querido vereador Léo Moreira, com o qual eu tive o prazer de compor a casa aqui, legislativa, com ele. Eu fui vice-presidente dele na nossa gestão, e é um excelente político, o qual tem meu respeito, é uma pessoa que está sempre brigando pelas causas de Ponte Nova, merece nosso respeito, e ele saiu pela porta da frente, digamos assim. Infelizmente, os trâmites burocráticos da política que fez a cassação dele. Mas venho aqui desejar para ele um sucesso na carreira política dele, que o futuro dele é promissor. Obrigado, Pacatar, pela sua opinião. Colocou para funcionar aí já? Eu, no começo do mês de setembro, fui procurada por alguns professores e preocupados com a mudança do SESEC, do local de origem, para a Escola Bias Fortes. E, muito preocupada com isso, eu pedi ajuda às nossas autoridades, né, e liguei para o deputado federal Rodrigo de Castro para que me ajudassem a olhar se isso procedia. Liguei para a superintendente regional de ensino aqui em Ponte Nova, a Rosane, e disse para ela que eu ia tentar marcar uma reunião com a Júlia Figueiredo Goitacazes Santana, que é a secretária de Educação do Estado de Minas Gerais. E conseguimos fazer uma videoconferência, eu, o deputado federal Rodrigo de Castro, a secretária e os seus assessores, para saber, de fato, o que poderia acontecer e se procedia essa mudança do SESEC para outra localidade, que seria o Bias Fortes. E eles viram lá que tinha já essa conversa, e, muito preocupados, convidei a diretora Márcia e alguns professores para que fosse também, juntamente comigo, até o prefeito municipal. Mas eu fiz esse ofício, conversei com a secretária e enviei um ofício meu daqui, mostrando a preocupação que os professores e todo mundo muito preocupado. Nós temos 300 alunos direto
e muita gente que passou por ali, e todo mundo muito preocupado, porque sempre funcionou muito bem o SESEC na sua localidade. Então, eu fiz aqui a comunicação dessa indicação de número 862/2020 e enviei. Hoje, a assessoria da Júlia Figueiredo, a secretária de Educação, me enviou também um ofício me respondendo que, graças a Deus, é para a diretora Márcia, os professores, os alunos, ficarem tranquilos, porque vão permanecer no local de origem. O SESEC não sai do local. E eu fico muito satisfeita de poder ter tido a oportunidade de estar buscando, juntamente com os professores e as pessoas interessadas, que não tirasse o SESEC do local. E também, na conversa com o nosso prefeito municipal, eu pedi a ele que olhasse uma localidade, porque o Bias Forte foi nos oferecido pela secretária de Educação. Ela falou que se o município quisesse usar a Escola Bias Fortes, eu fiquei muito satisfeita, porque o local é muito bonito, eu estudei lá no Bias Fortes, é grande, vai caber muitas secretarias. Nós vamos ter a oportunidade de tirar do aluguel várias secretarias do município e passar para um local só, que vai ser cedido para o município, a Escola Bias Fortes, e, em troca, o prefeito arrumaria um local para a Superintendência Regional de Ensino, que paga um valor exorbitante. Mas eu achei muito interessante, levamos essa proposta para o prefeito, que acatou. Ele também fez essa conversa com a secretária de Educação, a senhora Júlia. E eu queria passar essa mensagem para todos. Estou muito satisfeita de ter recebido aqui essa comunicação da Secretaria, da Superintendência Regional de Ensino, né, de Minas Gerais. Superintendência não, desculpa, da Secretaria do Estado, né? Mas a gente fica muito satisfeito de saber que colaborei. E dizer à Márcia, para passar para todos, que o SESEC permanece. E ainda ganhamos aí um local para que as secretarias municipais nossas possam estar, que é na Escola Bias Forte. Eu acho que o local é excelente. Estou muito satisfeita, estou muito feliz com a notícia e queria estar repassando para vocês também. Eu tive uma conversa com o senhor Emerson, da Central Matias de Notícias. Ele tem um canal onde que ele usa para fazer aí as suas comunicações com a população. E ele me procurou, me dizendo, eu queria até que colocasse aí, que na Rua Xingu, no bairro São Pedro, ele fez uma enquete que está tendo muito lixo. E eles queriam ver se tinha uma solução e se alguém podia ajudar a criar aí uma solução para esse problema. Bem, Emerson, o que eu pude fazer é conversar com eu só vou terminar. Conversar com o secretário Bruno, para que fizesse aí uma forma de orientação às pessoas do horário do lixo. Todo mundo já deveria ter acostumado, porque foi mudado logo no começo do nosso mandato, e eu passo no Dalvo Bem Feito, eu não vejo um lixo fora do horário. É interessante, em vários locais, o Pacheco e todos os locais. Então, eu acho que as pessoas também deveriam dar a sua contribuição, porque é o local onde a gente mora, as pessoas também tinham que contribuir. Mas, conversando com o Bruno, ele vai tentar fazer aí um folheto para fazer com que as pessoas entendam que o lixo julgado fora do horário é ruim para todo mundo. E colocar mais um container para ver se resolve a situação. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado na noite de hoje, eu declaro encerrada a sessão e convoco a todos os vereadores para a sessão plenária, que realizaremos na próxima quinta-feira, dia 1º do 10, e eu agradeço a todos pela presença. Boa noite.